Existem diversas estratégias de atuação no mercado financeiro, daquelas mais conservadoras às mais arriscadas. Neste vídeo vamos citar 4 estilos diferentes de atuação para que você possa identificar qual é mais compatível ao seu perfil. Fica conosco e não sai daí. Seja bem-vindo, meu nome é Daniel Slokzinski. E eu sou o Andrei, e esse é o canal Pouco Importa. Se você já investe na Bolsa de Valores ou tem algum conhecimento sobre ela, sabe que existem diversas formas de se ganhar dinheiro no mercado financeiro. E de forma geral as pessoas se enquadram nesses 4 estilos que a gente vai falar agora. Para facilitar a sua vida, a gente colocou uma escala aqui embaixo para você ir acompanhando o propósito de cada estilo. O day trader é aquela pessoa que faz a abertura e o fechamento de uma posição no mercado financeiro dentro do mesmo dia, ou seja, ela compra um ativo e no mesmo dia ela vende, ou então ela vende um ativo e no mesmo dia ela compra um ativo. Qual que é o objetivo então do day trader? O day trader quer aproveitar as pequenas oscilações do mercado que acontecem diariamente e ganhar de maneira especulativa. Para ser um day trade é necessário um amplo conhecimento do mercado e exige uma atenção redobrada, visto que essas operações são de curtíssimo prazo se comparado aos demais estilos de atuação. Vantagens do day trade. Vantagem número 1. Nenhum estilo de atuação permite tantos ganhos em tão pouco tempo como o day trade. Mas claro que para isso você precisa ter controle emocional e experiência no mercado. Vantagem número 2. No day trade é possível a gente investir muito mais do que aquele valor que a gente tem na corretora, ou seja, a alavancagem. A alavancagem no day trade ela é muito mais alta que nos demais estilos de operação. Basta a gente ter um pequeno percentual lá na corretora que a gente consegue operar um montante muito maior. Terceira vantagem do day trade é a baixa exposição aos fatores externos. Visto que o day trader abre e fecha uma posição no mesmo dia, as notícias que saem no final de semana ou fora do horário de um pregão, aquelas notícias que ocorrem à noite, não vão influenciar na posição do day trade. Isso não quer dizer que as notícias não vão influenciar o mercado durante o pregão. É óbvio que vão influenciar, porém, é muito fácil a gente sair de uma posição comprada e ir para uma posição vendida no day trade. Isso faz com que a gente possa operar tanto na alta como na baixa de um ativo. E agora vamos para as desvantagens do day trade. Assim como nenhuma outra modalidade permite tanto ganho em tão pouco tempo, o inverso também é verdadeiro. Nenhuma outra modalidade permite tanta perda em tão pouco tempo. Então é sempre bom ficar de olho nesse tipo de operação, porque ela é de alto risco. Desvantagem número 2. Tempo dedicado às operações. Caso você queira se especializar nessa estratégia, é necessário você dedicar um bom tempo do seu dia a dia nessas operações, visto que a gente precisa identificar a hora exata de entrar e de sair de uma posição. Desvantagem número 3. Maior taxa de imposto de renda sobre as operações. Para as operações de day trade, há incidência de uma alíquota de 20%. Se for comparado com operações de swing trade, que são 15%, a alíquota é maior. Claro que existe a possibilidade de passar essa reforma tributária e o day trade vir a ser cobrado uma alíquota de 15% também. Porém, hoje, no dia que estamos gravando esse vídeo, no dia 5 de julho, a alíquota incidente sobre o day trade é de 20%. O segundo perfil de quem opera na bolsa é o swing trader, e diferentemente do day trade, ele abre a posição num dia e fecha no outro, seja um dia após, uma semana após, um ano após. Porém, o swing trade ele tem um pensamento mais a curto prazo se comparado às outras estratégias. Claro que não tão no curtíssimo prazo quanto o day trade. Porém, ele tenta identificar algumas tendências no mercado e acompanhar esse movimento. As operações de swing trade basicamente se resumem a tentar comprar um ativo considerado barato e depois vendê-lo mais caro. O inverso também é válido, a gente pode tentar vender um ativo mais caro e depois recomprá-lo mais barato. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Vantagens do swing trader. Vantagem número 1. O swing trader ele tem um menor risco se comparado ao day trade. Pelo fato que a compra do ativo se dá num dia e a venda pode ocorrer no outro, uma semana depois ou um mês depois, o swing trader ele tem mais tempo para estudar aquele ativo e identificar se
ele tem ou não uma capacidade de entrar numa alta ou engatar uma baixa. Vantagem número 2, menor necessidade de acompanhamento durante o pregão. Como o swing trader abre a posição num dia e vai fechar só em outro, ele não precisa ficar acompanhando dia após dia esse pregão. E também a gente pode citar aqui a vantagem que ele não precisa se desfazer dos papéis no final do dia. Se ele comprou um ativo e naquele dia esse ativo performou mal, ele perdeu valor, ele não precisa se desfazer e realizar esse prejuízo. Vantagem número 3. A possibilidade de aproveitar uma tendência de alta. O swing trader ele pode aproveitar movimentos de alta e capturar sazonalidades de algum papel, como, por exemplo, empresas que pagam dividendos. Esses papéis tendem a valorizar em datas próximas a esses ciclos de pagamento de dividendos. E o swing trader consegue aproveitar então toda essa alta. E agora as desvantagens do swing trade. A primeira desvantagem é a irracionalidade do preço no curto prazo. Então os preços tendem a se comportar de maneira irracional no curto prazo. Eles podem oscilar tanto para cima como para baixo, sem depender de fundamento algum, né, desse papel. Isso pode impedir então que o swing trader consiga atingir a sua meta de lucro estipulada, ou até mesmo ficar no prejuízo, e ele tenha que ficar com esse papel por muito mais tempo do que o planejado. Desvantagem número 2, o acompanhamento diário. O swing trader ele precisa ficar atento ao mercado e atento às cotações diariamente, uma vez que, caso o ativo finalize a sua tendência de alta, é necessário que ele ou saia da posição e realize esse lucro, ou então ele reveja seus objetivos. Porém, um dos problemas que podem vir com a necessidade de olhar essa cotação diariamente é a ansiedade, fazendo com que muitas vezes o swing trader feche uma posição antes da meta desejada. O terceiro estilo é o Position Trader. Aqui a gente já começa a pensar a médio e longo prazo, com estratégias durando meses e até anos. O Position Trader tende a observar análises mais fundamentalistas das empresas, para definir o momento correto de vender ou comprar um ativo, ganhando com a valorização e também com os possíveis dividendos que são pagos ao longo desse período. Uma das vantagens do Position Trader é a necessidade de não acompanhar diariamente o mercado, pois a sua estratégia é de longo prazo, evitando até mesmo que ele seja levado pela impulsividade e realize alguma operação fora da sua estratégia normal, porque independente do valor do ativo, a sua estratégia já foi definida anteriormente e o ganho é de médio a longo prazo. Outra vantagem é a oportunidade de comprar bons ativos em períodos de oscilação e baixa do mercado. Caso ele identifique algum bom ativo que tenha uma boa oportunidade de compra, com base na sua análise, o Position Trader pode aproveitar esse momento e adquirir mais ativos para sua carteira. Falando das desvantagens do Position Trader, uma delas é a exposição a alguns ruídos que acontecem no mercado, porque estratégias de longo prazo tendem a ficar mais expostas a ruídos econômicos e políticos que acontecem durante o período, diminuindo assim a rentabilidade da carteira. Outra desvantagem é o custo de oportunidade. Caso o Position Trader tenha alocado muito recurso nos seus ativos, não ficando com nenhum caixa disponível, corre o risco de perder algumas oportunidades que no longo prazo poderiam ser mais rentáveis. E aí, já se identificou com algum desses estilos citados? Comenta aqui embaixo, deixa sua pergunta e se inscreva para receber mais vídeos como esse. E por último, chegamos na estratégia do Buy and Hold, que é o investidor que compra seus ativos pensando na rentabilidade a longo prazo, de anos e até décadas. O Buy and Hold também se preocupa com as análises fundamentalistas desses ativos, tendo como foco principal o acúmulo desses bons ativos por meio de aportes constantes, buscando sempre a sua valorização. Além de carregar todas as vantagens que o Position Trader também tem, o Buy and Hold também tem diversos ganhos diversificados, pois ele não ganha somente com a valorização do ativo, mas também com os dividendos pagos ao longo desse período, bonificações que as empresas podem pagar, subscrições e desdobramento de ações. Ou seja, ele não depende apenas da valorização do ativo, mas também desses diversos meios de se aumentar o seu patrimônio. Uma das desvantagens do Buy and Hold é o tempo de retorno, pois os ganhos efetivos dessa estratégia se dão no longo prazo, quando o investidor acumula um patrimônio suficiente para sanar boa parte do seu custo de vida ou até o total. Outra dificuldade é de se avaliar o momento correto de se vender um ativo, após ter um lucro considerável, reinvestindo essa lucratividade em outros ativos que também podem trazer um aumento do seu patrimônio. Ainda assim, o Buy and Hold pode perder algumas oportunidades que acontecem durante esse período,
Por não fazer um monitoramento constante do mercado, esse investidor corre o risco de não aproveitar algum momento ou alguma oportunidade de se comprar um ativo desvalorizado. E de maneira geral, os optantes pelas estratégias de day trade e swing trade tendem a ter um perfil um pouco mais arrojado, com um apetite maior ao risco. Já o position trader tende a ter um perfil um pouco mais moderado, equilibrando estratégias de swing trade e também do buy and hold, que tende a ter um perfil um pouco mais conservador, não abrindo mão de proteger a carteira constantemente e evitando alguns riscos desnecessários. E por hoje é isso, pessoal. Para mais dicas, siga a gente lá no Instagram, canal Pouco Importa. Lá compartilhamos diversas informações sobre o mercado financeiro. É isso, pessoal. Até a próxima.